Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. A gente está em clima de festa durante toda essa semana. A TV Novo Tempo está fazendo 20 anos com você, trazendo conteúdo de excelente qualidade, trazendo transformação, trazendo melhoria de vida e é por isso que a gente está celebrando essa semana. Você também que acompanha o Vida e Saúde desde o seu início, há 6 anos atrás, também está em festa porque sabe que o Vida e Saúde faz parte dessa história de transformação e a gente quer mesmo que você possa aproveitar os conteúdos apresentados aqui. No programa de hoje a gente continua com os nossos convidados especiais, doutora Sandra, doutor Ricardo já estão com a gente aguardando aqui para conversar. O assunto de hoje são as doenças emocionais, como elas têm afetado a nossa vida, porque elas estão tão difundidas ultimamente e o que você pode fazer para evitar esses problemas. No programa de hoje a gente ainda vai encerrar a culinária com bolo de festa, celebração total aqui no programa. Tem ainda quadro Saúde Espiritual e entrevista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pais e filhos. Qual é a relação dos papéis invertidos que a sociedade tem apresentado e qual é a influência que isso vai trazer para a saúde da família? Daqui a pouquinho aqui no programa Vida e Saúde, que está só começando, pode interagir com a gente. Acesse o nosso Facebook ou acesse o nosso blog para dizer a sua história, para contar qual é o seu problema, para a gente tentar trazer um especialista aqui que vai te ajudar a resolver esse problema e a viver melhor também. Eu quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Sempre peço para o Marcos mostrar aqui um pouquinho desse fundo, desse cenário vivo que a gente tem aqui. Esse é só um cantinho da clínica. Se você quiser conhecer mais, é só você acessar vidanatural.org.br e conhecer então as propostas que a clínica tem de tratamento para inúmeros casos, inúmeras doenças da nossa época. Você encontra lá no site da Clínica Adventista Vida Natural. Muito bem, agora nós temos o prazer de receber aqui a doutora Sandra Barilli e Ricardo Vargas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Vida e Saúde. Tudo bem, Sandra? Tudo. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Teru. Vocês que já fazem parte do Vida e Saúde há tantos anos, vocês que nos ajudaram durante toda essa semana a conceituar, a discutir até essas mudanças, evoluções, revoluções na área da saúde física, mental. Hoje a gente vai ter até um pouquinho de espiritual com o Dr. Gustavo Lett mais pra frente. E não são poucas mudanças, Não né? são poucas São muitas mudanças. A mudanças, gente acabou aqui escolhendo umas principais, mas saúde emocional é uma pauta assim que não tem mais saído das preocupações, da lista de preocupação dos especialistas. Sim. Quais são as principais razões, Sandra? Por que será que a gente está tão preocupado com a saúde emocional? O que as pesquisas, o que tem se descoberto a esse respeito? Teru, eu acho que o que ocorre é que tudo afeta a mente, né? Tudo afeta. E a mente afeta tudo também. E a mente afeta esse organismo, esse corpo. É o mente sã, né? corpo são, né? Corpo são, mente sã. Exato. E o planeta hoje, de um modo geral, ele não oferece segurança para os seres humanos. Né? Se você parar para pensar, se nós ficarmos dependendo, vamos dizer assim, da ciência simplesmente para a nossa sobrevivência, nós não teríamos essa segurança. Então, as pessoas, elas começam a entrar em pânico, enxergando a realidade da própria vida hoje, né? Será que a gente consegue ver as pessoas que estão mais deprimidas ou os casos realmente cresceram? Eu acho que é uma questão até de diagnóstico, a gente precisa definir e existe realmente não sei se é um contrassenso, mas assim, uma luta para definir esse diagnóstico mais precisamente, né, Sandra? Sim, sim. Eu acho que ocorre o seguinte, as pessoas, elas se tornaram mais intelectualizadas também. E ao adoecer, elas já tendem mais a procurar ajuda do que num passado mais distante. Havia depressão há 20 anos atrás, mas as pessoas elas não se permitiam muitas vezes ver esse comportamento como sendo doença. E acometia muito mais mulheres, né? Mais porque as mulheres. mulheres elas eram subjugadas aos maridos, elas não trabalhavam, então elas eram Isso. dependentes. E quando elas sofriam, muitas vezes, sabia que se separasse
né, não tinha para onde ir. Não tinha o direito de adoecer. Então não é nem uma questão de 20 anos atrás, gente, porque isso é muito recente, é uma questão de, sei lá, 50 anos atrás, 30, 50 anos atrás. Depressão é uma doença que provavelmente sempre houve, né, Sim. só que nunca foi diagnosticado da maneira como é hoje. Mas aí eu penso que nos últimos tempos o que tem ocorrido também é isso, um índice de um diagnóstico maior porque tem mais procura, né? E aí se constata, né, a realidade atual. Mas, e aí Peru, a gente se assusta, né? Porque se você vai olhar para a realidade atual, dizem que hoje 20% da população em algum momento ou terá, né, ou se manterá dentro de uma depressão. Agora, é interessante, os mais saudosistas gostam de dizer, né, de que naquela época não tinha, não só depressão, mas outros problemas. Tinha, mas não havia um diagnóstico. Mas não se sabia que se tratava de uma depressão. Às vezes as pessoas até falavam que era preguiça, né? Ou verme, tá com verme. Né? Verdade. Ou achava que era um padrão de comportamento mais melancólico daquela pessoa também, né? Ela é mais quietinha. Mas a gente não pode negar que o estilo de vida que a gente leva hoje é muito mais favorável ao desenvolvimento da depressão. Sim, principalmente em adolescentes. Porque ocorre o seguinte, a tecnologia hoje, ela toma o indivíduo completamente. Se ele vai ao banheiro, ele está numa rede social. Se ele ou jogando, conectado. Exato. Então, se eu pego um adolescente hoje aí de 14 anos e pergunto quantas horas por dia você joga, ele vai falar, não, eu não jogo quando eu estou dentro da sala de aula. Mas se eu estou comendo, eu estou jogando. Se eu vou deitar um instantinho, eu estou deitado na cama, eu estou jogando. Se eu vou ao banheiro... No trajeto da escola, eu estou jogando. Exatamente. E com isso... chega numa a perda do sentido de vida. Não existe mais desafios práticos do dia a dia. Eu preciso vencer isso, eu quero passar em tal vestibular, eu quero fazer isso. Tudo isso fica nublado. Reais. As conquistas reais, elas se perdem. E o pior é que ele fica voltado só em ganhar no jogo, mas ele perde na vida, né? Porque ele também não se coloca como uma prioridade de cuidado, né? E aí, quando ele é colocado de frente para a vida, olha, o vestibular vai acontecer tal dia, né? Já para uma adolescente aí com seus 18 anos, ele desiste simplesmente, porque ele quer um outro mundo. E aí ele entra numa ansiedade, ele entra na depressão, e existe até um índice muito alto nesse contexto do desejo de suicídio, né? Por a vida não fazer mais sentido. Realidade. Lá em Brasília tem um shopping que chama Pátio Brasil. E no último andar do Pátio Brasil, acontecia muito das pessoas se jogarem ali, principalmente adolescentes, né? Se jogavam lá dentro do shopping, eles tiveram que fechar aquela parte. Então, na verdade, assim, nós fechamos aquela parte para que os adolescentes não se jogassem, mas o que foi feito para mudar o comportamento dele? Que tipo de investimento que o Ministério da Saúde tem feito, né, principalmente com relação a adolescentes que estão em período de decisão? Né? São muitas decisões que eles precisam tomar. Decisão de com quem eles vão ficar, né? Decisão muitas vezes ali da faculdade, decisão de quem servir. Então, é um período difícil e quando hoje você não percebe mais o diálogo dos adolescentes com os pais, eles não têm direcionamento. E aí eles têm que tomar decisões sozinhas. E ainda ficam ligados nessas mídias sociais o tempo todo. Quem determina o padrão de comportamento? Virtual, né? Uma vida de mentira. Então, eu acho que hoje, uma das coisas que mais contribui para a depressão na adolescência, de forma especial, e o transtorno de ansiedade muito alto, é o estilo de vida, né? É o que está fazendo com o tempo. Bom, é o comer mal, é o beber ali, coisas inadequadas também, o horário de sono que se compromete, atividade física. Porque como ele fica ligado só nessa rede social, que outras coisas que vão gerar tanto prazer quanto isso para ele? Não são estimulantes suficientes, né? Isso. Vamos acompanhar agora um Fala Povo que a Rafaela Martins está fazendo agora, para ver se as pessoas estão realmente preocupadas com a saúde emocional. Na sua opinião, hoje, as pessoas têm cuidado da saúde emocional? Eu acho que não, né? Por isso que o estresse está em alta normalmente. As pessoas nem entendem bem o que é saúde emocional. Então, dificilmente elas vão cuidar disso, né? E como o ser humano, ele é um conjunto completo, as pessoas nem sabem, né, buscar esse equilíbrio. Então, é isso que eu tenho percebido. A maioria não tem. Se estressa muito com o trabalho, né? Se deixa de levar por muitas coisas de serviço e acaba se estressando muito. Eu acho que hoje a saúde emocional ela equivale bastante com
a saúde física, né? Porque não adianta você estar bem fisicamente e na cabeça não tanto. Então acho que hoje as pessoas procuram bem isso, para poder ter mais tranquilidade no trabalho, na vida familiar, enfim. É muito difícil essa resposta, eu acho que poucas pessoas cuidam disso. As pessoas não têm mais tempo para isso, as pessoas não estão mais preocupadas com a saúde. Eles se preocupam muito com a saúde física, que também é interessante, é ótimo isso, mas não se preocupam tanto com a saúde emocional. Na verdade, eu acho que já vem de tempos, né, esse problema com saúde, mas hoje a gente está muito mais exposto, né? O dia a dia é mais frenético e tudo mais, então acho que essa questão da saúde emocional está sendo mais abordada. Não que antigamente não se cuidava, né? Eu acho que não era tão falado como é hoje em dia, mas acho que hoje em dia está pior, sim. Você acha que esse é um problema do momento que a gente vive, não cuidar da saúde emocional, ou sempre existiu essa falta de cuidado? Sempre existiu. Na minha opinião, sempre existiu. Eu acho que não sei bem, né? Mas eu entendo assim. Já vem de bastante tempo já as pessoas se preocuparem mais do outras coisas que se preocupar do lado emocional dela, né? Deixam sempre isso quando chega a terrível depressão, aquela chamada depressão, aí que vão, né, acordar, né? Você acha que antigamente, há uns 20 anos atrás, as pessoas também se preocupavam ou isso é algo do presente? Eu acho que isso é algo do presente. Antigamente não se tinha tanta preocupação com essa parte emocional. Isso. Muito obrigada, Rafaela. É interessante que as pessoas às vezes se preocupam, mas não fazem nada a respeito, ou às vezes se preocupam e exageram, acabam se tornando obsessivos com relação ao cuidado. É interessante, Às não vezes é? até a própria preocupação gera ansiedade, como não fazem nada para resolver, piora o caso, né? Não, e a gente Tem o sentimento de culpa, né? A gente está vivendo agora, como a Sandra mencionou aqui no começo da semana, né? Quando a gente começou a gravar o Vida e Saúde há 6 anos atrás, a doença da moda não, mas a doença que mais era pertinente era a depressão. Era estresse, né? O Estresse, perdão. Uhum. Agora a gente está vivendo transtornos de ansiedade. Transtornos de As pessoas ansiedade. estão antecipando sofrimento que às vezes nem vai chegar. Uma coisa que a gente precisa entender, Teru, é que a depressão ela está presente nas outras doenças psíquicas. É isso que ocorre. Então, se o indivíduo está aí com estresse, ele também pode desenvolver depressão. A depressão. Na ansiedade, a depressão ela é atrelada, né? Então, mais ou menos assim. E hoje, realmente, o índice de ansiedade é muito alto. E o que é pior, a ansiedade ela já está presente na criança de 5 anos de idade, né? Em função do que ouve os pais conversando, às vezes a forma dos pais se comportarem entre si, do diálogo dentro de casa, né? Eu peguei uma criança de 6 anos que me cortou o coração numa fala de que a mãe sai para trabalhar cedo, o pai sai para trabalhar muito cedo, ela está dormindo. E aí vem uma moça para cuidar dela durante o dia e a moça não conversa, aí eu entendi que não havia... Elas não interagem, elas não conversam. Então ela ficava, ela fala, menciona, faz um desenho e através do desenho vai mencionar que a imagem que ela tem na cabeça o tempo todo é da porta da sala, por onde as pessoas entram e saem, e ela fica sozinha. E aí vem a ansiedade do medo da solidão. Então, nós temos crianças muito pequenas já entrando nessa ansiedade, nesse medo da vida, medo da solidão, medo do desconhecido. Depois nós temos o adolescente nesse quadro, né, que viciadíssimo nos jogos e nas redes sociais de um modo geral. Depois nós temos aí o jovem já fazendo uma faculdade, mas sabendo que essa faculdade que ele está fazendo não é suficiente para a sobrevivência dele. Não mesmo. Que além, ele precisa de um mestrado, ele precisa de um doutorado, ele precisa falar outras línguas, ele precisa ser extremamente assertivo, porque ao terminar a faculdade ele é um desempregado, porque o desemprego está altíssimo. E o pior, né, Sandra, também é assim, a própria capacitação, ela é exigida, mas quando você tem, o mercado não quer, porque não quer pagar o preço. Porque não quer pagar o que exatamente. Então, quer dizer, não é você fazer
trazendo a garantia de segurança realmente. E aí nós vamos tendo, exatamente, nós vamos tendo essa ansiedade até chegar no idoso, que por sua vez nós temos idosos ansiosos agora também. Agora é o seguinte, da mesma forma que a depressão, talvez alguns anos atrás, não tinha uma comprovação ou um diagnóstico preciso, a ansiedade a gente consegue clinicamente provar ou clinicamente atestar a síndrome ou distúrbio de ansiedade? Sim. O que a gente vai verificar é o seguinte, para você verificar que já é um transtorno de ansiedade, você precisa verificar o quanto isso está afetando na vida diária do indivíduo. Ok. Então, de um momento em que aquilo já está te afetando ao ponto de prejudicar a sua alimentação, prejudicar o seu sono, prejudicar no trabalho, prejudicar, então já constata aí um transtorno de ansiedade. Roteiro, a Sandra falou uma coisa que me interessou ali bastante, né, de retomar o assunto, quando ela fala das crianças, né, que muitas vezes ficam sozinhas com pessoas que de repente nem têm o diálogo. Aí cai na questão daquela babá eletrônica, né, televisão, né? E a criança vai tendo uma mente que vai ficando agitada também com o volume de informação que ela recebe ali e ela não pensa mais, porque ela recebe tudo pronto. Então você mata a criatividade da criança também, né? Gente, vamos fazer uma rápida pausa aqui para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando de uma outra síndrome que também é super atual, a síndrome do pensamento acelerado. É daqui a pouco. Vida e Saúde está de volta, a gente está comemorando 20 anos da TV Novo Tempo, quanta coisa boa aconteceu, quanta evolução também na área da saúde. E a gente está aqui com a doutora Sandra, com o doutor Ricardo Vargas, discutindo um pouquinho sobre o problema das doenças emocionais. Isso. A gente falou um pouquinho sobre depressão, a gente falou um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade, que são a bola da vez. E a gente também aprendeu um novo termo aí recentemente, que é a síndrome do pensamento acelerado. A gente está sempre desejando algo mais, sempre querendo que alguma coisa aconteça, esperando por algo acontecer. Isso. E isso também gera ansiedade, hein, Sandra? Com certeza, com certeza. Na síndrome do pensamento acelerado, o cérebro ele fica repetindo ideias, procurando e repensando, isso causa um cansaço muito grande, né? A forma de viver, a forma de viver ideal, vamos dizer assim, é valorizando as pequenas coisas, tentando trazer novamente esse cérebro para alguma coisa mais natural, né? E aí nós vamos pensar assim, você parou nos últimos anos, nos últimos tempos, para assistir um pôr do sol, né? Uma noite estrelada. Você já parou para observar uma noite estrelada, né? E agora o quanto isso faz bem para o nosso cérebro. A gente percebe quando a gente vê os pacientes aqui na clínica, porque a gente é privilegiado por estar num espaço assim todo verde. Você talvez more também numa área perto de um bosque, perto de um parque aí na sua cidade. Como isso promove cura? A simples contemplação da natureza. Você não está nem usando aí os ungüentos, nada da natureza. A contemplação, o cuidado do Criador com os passarinhos, com as plantas. Quando você olha para uma flor, né, para a beleza de uma flor, a variedade de cores que tem, né, isso traz um bem-estar muito grande e desacelera o cérebro. Exatamente. O que ocorre é que nós estamos abandonando tudo isso que é natural do ser humano. Exato. E entramos nessa vida, né, em que tudo precisa funcionar, tudo para ontem. E aí ocorre exatamente isso, né? Esse nível de tensão. E agora o cérebro ele não para, né? E de entra. certa forma, com tanto pensamento, com tanta facilidade, né? A indústria trouxe muita facilidade. Eu, dona de casa mesmo, eu estava pensando, eu não estendo mais roupa no varal, eu coloco tudo na secadora. A gente facilitou muito a vida, a gente ganhou muito tempo, mas aí o tempo que a gente ganhou, a gente preencheu com outras coisas. Perfeito. E lá atrás, há 20 anos atrás, acontecia uma coisa interessante. Se falava assim, estamos ganhando tempo com máquinas, com tudo isso, trocando a Xerox agora, né? Trocando aí o computador, a máquina de escrever, essa coisa toda, nós vamos ter mais tempo para nós,
Né? Tinha essa fala, eu me lembro disso. O que vamos fazer com esse tempo? Nós vamos ter mais tempo para nós. Mas o que nós fizemos foi acrescentar mais coisas. Você me fez lembrar de uma coisa interessante. Outro dia eu ouvi uma história de um adolescente que aí o pai precisou retomar uma máquina de escrever que estava guardada, né? E ele viu o pai digitando ali. Ele datilografando, né? Aí ele pegou e falou assim, nossa pai, mas que máquina moderna, né? Já vai imprimindo conforme o senhor digita, né? Então, assim, tem coisas que a gente não olha para o passado e não repara de que havia também um ganho de tempo em muitas coisas do passado. A questão é com o que nós preenchíamos isso. Então, existe esse buraco. A busca pela essência, pela identidade, parece que não foi preenchida. Parece não, a gente vê pelas estatísticas, como você mencionou aqui, de suicídio, de depressão que aumentaram, de ansiedade, de espera por algo sempre acontecer. Roteiro, sabe uma coisa importante de lembrar? A ciência descobriu uma coisa que é fenomenal. Nessa região aqui do nosso cérebro, onde fica o lobo temporal, né, o osso temporal e aí o lobo temporal, a ciência descobriu que ali tem uma parte do cérebro que recebe grande volume de sangue, de irrigação sanguínea, quando você está envolvido em atividades de cunho religioso. Então, assim, quando você está cantando, quando você está assistindo uma pregação, quando você está falando do amor de Deus, lendo a sua Bíblia e outras atividades correlacionadas a isso. Até contemplando a natureza. Até contemplando a natureza, isso mesmo. E aí disse que esse local, a ciência estabeleceu como sendo o ponto de Deus no cérebro. E disse que quando você não preenche por Deus, você fica buscando outras coisas para tentar preencher. Então, existe realmente um vazio no cérebro também. E isso gera ansiedade porque você quer preencher, mas muitas vezes não sabe com o quê. Perfeito. E aí, a impressão que a gente tem é que as pessoas não se reconhecem. Mas, e olha, eu estou falando as pessoas, mas pode ser a gente, muitas vezes. Momentos da vida em que a gente passa por incertezas, inseguranças e que a gente realmente não se reconhece. Porque a identidade fica meio perdida, meio abalada. Exato. Por que, Sandra? Por que isso acontece? Veja bem, Teru, em meio a tudo isso, vai havendo nós vamos perdendo a individualidade e com a tecnologia, com todos esses objetivos comuns, parece que o ser humano ele também vai se dissolvendo como uma máquina e vai fazendo parte desse grande grupo, né? E no momento em que você busca a sua individualidade, é exatamente quando você estaria contemplando um pôr do sol. É o momento que você para pensar um pouco em você, que você para pensar um pouco na sua própria vida, que você para ver o significado, contemplar aquela beleza, para ver o significado de tudo isso. E todos nós, o que ocorre? Estamos agora nos tornando máquinas, observando tudo isso através de internet, através da televisão, e vamos perdendo essa identidade, vamos nos tornando essa grande massa. Agora, né? A gente entra daí num outro ponto, né, que é a busca pela felicidade. A impressão que dá é que a gente substituiu realmente o nosso tempo, agregando mais coisas, colocando mais itens na agenda. E a busca pela felicidade, ela se torna uma coisa assim... Só buscar e não viver. Eu costumo falar para amigas que estão para se casar, né? Um conselho que eu ouvi: curta a preparação do casamento, porque o dia passa tão rápido. Perfeito, exatamente. A gente pensa que o preparo também é felicidade. O preparo também é felicidade, E aí fica essa ideia: o que é felicidade para o ser humano? É uma boa pergunta para se fazer, né? E dentro do contexto que você traz. Então, felicidade é ter dinheiro para ir para a Disney? Aí você vai para a Disney, você se diverte lá por 2, 3, 4 dias, e aí você volta. Então agora a tua vida é completamente infeliz? O que é felicidade? Felicidade também está nesses pequenos detalhes, como a preparação para a festa de casamento. No momento em que você vai, muito bem colocado por você, Teru, no momento em que você vai fazer a escolha dos docinhos da festa, vai ser, na verdade, a única hora que você vai saborear os docinhos da festa. Porque na hora da festa você não vai comer docinho, dificilmente vai comer docinho. Eu não comi no meu casamento. Não come! Coitado. Então qual é a hora que você vai comer os docinhos da festa? E o nosso era docinho saudável. Olha só, poxa vida. É no momento em que você está escolhendo quais são os docinhos que vão para a festa. Então esse trajeto ele é muito importante. E a felicidade ela está nesse trajeto.
E às vezes não é um fim glorioso, né, que vai trazer a felicidade. Às vezes é você olhar nos olhos dos seus filhos e ver que eles estão saudáveis. E ver que talvez eles não estudam na escola que você gostaria, que você sonhou para eles estudarem, mas ver que eles têm o seu valor ali do lado. Ver que vocês têm, ver que eles têm a sua presença ali ensinando esses valores. Exato. Isso é felicidade também, né, Isso é Sandra? felicidade. E às vezes a pessoa pensa o seguinte, não, no aspecto dos filhos, né? Eu quero que meus filhos tirem nota excelentes, 10 em tudo, depois eu quero que ele vá para a escola tal, depois eu quero que ele faça tal faculdade. E aí essa ansiedade que é gerada também, né? Diante de até na passa pros criança e em filhos. nós, na né? criança, em nós, e a gente projeta e tem que ser dessa forma, e aí não vamos conseguindo fazer exatamente como projetamos, e aí vem a tristeza, vem a decepção, vem a frustração, vem tudo isso. Que vida é essa, E sabe né? uma coisa que me preocupa bastante? É que as pessoas, elas acreditam que felicidade é um sentimento passageiro, mas não é. É sentimento duradouro. Eu estou feliz, não é eu sou feliz, né? Então, quer dizer, as pessoas confundem. Eu estou ou eu sou? Felicidade é eu sou feliz, né? Exato, porque é uma escolha. Então, e quando você não investe em ser feliz, você corre atrás de pequenos momentos de prazer. Né? Você corre atrás da dopamina, que a dopamina é o hormônio do prazer. E aí entram os erros de estilo de vida para tentar compensar os erros de estilo de vida que não te permite ser uma pessoa feliz. Aí a coisa começa a complicar ainda mais, porque você agita seu cérebro, você vai produzir cortisol, e aí vira aquela confusão e você não consegue tomar decisões racionais. Né? E quando Deus fez o homem de maneira racional, para que ele pudesse fazer escolhas mediante a análise de situações. E às vezes nem conseguimos analisar a situação e começamos a fazer projeções futuras, né, muito punitivas e cobrando os resultados que esperamos. E isso só gera agitação, vem síndrome do pensamento acelerado e outras coisas. Olha, a gente sabe que tudo parece até caminhar para um caos, né? Mas é possível. A gente está aqui com a Sandra, que trabalha diariamente com pessoas, com resgate, né, de vidas. Ricardo também, diariamente, mudando perspectivas. A felicidade é algo que Deus criou para que fosse realmente real na nossa vida. Ele nos criou para que a gente seja feliz, né? O motivo da criação é felicidade, né? Com certeza. E eu quero agradecer vocês porque nos ajudaram a definir, estabelecer até conceitos que a gente às vezes vai empurrando com a barriga ao longo da vida e vai vivendo erroneamente sem parar para analisar, sem parar para escolher racionalmente. E vocês realmente tiveram um papel muito bacana durante essa semana, nos ajudando a direcionar aqui os nossos caminhos. Que Deus continue abençoando vocês e as portas estão sempre abertas, tá bom? Joia, Teru. Estar aqui me traz muita felicidade. Poder contribuir com a vida das outras pessoas me traz muita felicidade. Que bom. E para fechar com felicidade, felicidade não é receber, felicidade é dar. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo, também, viu? Eu tenho meu minutinho também. Então, eu vou encerrar dizendo só o seguinte, tá? Quando você anda de avião e você se coloca sentado na poltrona, você escuta a seguinte frase: em caso de uma inesperada despressurização, máscaras cairão automaticamente do teto. Puxe uma máscara para liberar o fluxo de ar, coloque sobre o nariz e a boca, prenda com tira elástico e respire normalmente. Depois você auxilia crianças e pessoas com deficiência. O que acontece é que muitas vezes você está esquecendo de colocar a sua máscara. E por não colocar a sua máscara e colocar a máscara nos outros, você sofre. E por isso vem agitação, vem todas essas síndromes que nós conversamos. Aprenda a se valorizar. Entenda de que você é a sua prioridade. E dessa forma, tenho certeza que Deus tem um caminho lindo e maravilhoso para você trilhar. Muito bem. bom. A gente fica agora com Dica, Vida e Saúde. Em seguida, a gente conversa novamente com a doutora Sandra aqui, falando sobre a relação de autoridade, relação também de valores, pais e filhos. Daqui a pouco. A prática de exercício físico ajuda a melhorar o sistema cardiorrespiratório, o condicionamento físico e força, além de perder alguns quilinhos. Que tal tirar aquele tênis guardado no armário e partir para a caminhada? 20 anos da TV Novo Tempo, você aproveitou aí mais uma Dica, Vida e Saúde. Agora a gente segue aqui com entrevista. Sandra Barilli está com a gente novamente. Obrigada, Sandra. Muito bom. E agora o assunto também é muito relevante. E ao longo dos 20 anos da TV Novo Tempo, a gente viu também uma revolução na maneira como pais e filhos se comportam. Parece até que a gente viu uma inversão dos papéis aí de autoridade. Os filhos parece que estão mandando mais e os pais parece que têm mais medo de se impor, de se estabelecer e de exercer autoridade. É verdade, Teru. Que reflexo isso traz para a sociedade, Sandra? É muito significativo isso.
Porque, mais ou menos assim, nos últimos anos isso tem ficado muito claro. Eu não vi ainda, Teru, nenhuma pesquisa, vamos dizer, mais imediata a respeito disso. Mas no consultório a gente repara o que vai acontecendo ao longo dos tempos. Certo. Né? E o que ocorre é o seguinte, o ser humano, nós nascemos com um cérebro, e esse cérebro, a partir do momento que ele começa o funcionamento, ele precisa ser moldado. Ele não tem condições de, por si só, ir dando conta da vida, das descobertas da vida e colocando questões de caráter, de moral, de comportamento ideal. E isso precisa ser moldado. E para ser moldado, a criança, ela precisa não ouvir os pais falando o que deve ser feito, mas ela precisa ver os pais fazendo aquilo que seria o ideal. Então, em primeiro lugar, se os pais não têm um comportamento mais assertivo, automaticamente a criança não terá também. E isso a gente vê nas pequenas coisas, né, Sandra? Nas pequenas coisas. É na honestidade, devolvendo o carrinho lá de compras no lugar certo e não deixando na frente do carro do lado. Isso, o cuidado com o próximo, né? E aí, com isso, o que está acontecendo? O individualismo está tomando conta, a não preocupação com o outro, né? Nos pequenos detalhes isso está desenvolvendo. E é exatamente, a gente repara nos últimos tempos que parece que os pais eles sentem medo dos filhos, medo de falar um não. Ao falar um não, parece que ele está cometendo um crime àquela criança que precisa ser criança. E eu tenho a impressão, Teru, que a mídia ajudou muito a estabelecer essa ideia de uma liberdade absoluta, né? Agora, o que a gente precisa... Sem limites. E a gente precisa entender que o não, ele é saudável. A frustração é saudável? A frustração é saudável, porque o indivíduo que não se frustra em casa, com os pais, em pequenas coisas, ele vai ter uma liberdade para tudo, mas lá fora, no mundo, ele vai se frustrar. Só que não se compara uma frustração com a outra. A lá de fora pode levar até a morte, dependendo da situação. Então, o não, ele é uma ação de amor, de cuidado, de proteção, de construção de um caráter. Você tem visto, através da imagem do consultório, através do que você vê no dia a dia, que as crianças estão mandando mais em casa? Estão. Elas estabelecem. Então, tem aquela mãe que chega em relação, por exemplo, a jogos, videogame, né? Os jogos de internet. O meu filho não sai mais do jogo de internet, é o dia todo. Sim, mas é uma criança. Nós precisamos entender isso. Quem mantém a casa? Quem que organiza essa casa? Quem mantém essa casa? Agora, tem um detalhe. Aquela mãe extremamente cansada, que chega do trabalho em casa e o filho está fazendo ali alguma coisa que não é ideal e ela simplesmente grita com ele, estando de costa com ele e simplesmente grita, não existe vínculo suficiente para fazer essa criança entender que esse procedimento é maléfico para ele. Então, precisa estabelecer vínculos, né? Os pais precisam ter tempo ao lado dos filhos, fazendo uma salada juntos, né? Você vai picando a salada e eu vou montando, o pai lavando o carro. Dividir responsabilidades. Dividindo responsabilidades. E, neste momento, você está construindo laços, você está construindo um relacionamento, né, com essas crianças. E a partir daí fica mais fácil você explicar o que é o ideal e o que não é ideal dentro de um comportamento. Sandra, ajuda a gente a entender um pouquinho que prejuízos emocionais e psíquicos essa família vai encarar se não mudar esse comportamento de papéis invertidos de autoridade. Teru, isso é muito grave. Isso pode chegar até a psicopatologias, até a doenças psíquicas. Insegurança. Né? Insegurança, ansiedade. Porque o que ocorre é que essas crianças que tudo pode, e elas é quem escolhem o que vão comer, o que vão fazer, o que vão assistir na televisão, a vida perde o sentido completamente. Ela perde o sentido. É como você falou, o cérebro ainda não tem maturidade nem autonomia para resolver isso. Exato. Aí o amanhã não tem por que existir. Então aí já nós temos crianças depressivas e nada basta. E é uma necessidade da felicidade constante ali no sentido de alegria. Não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa que seja assim muito legal, porque do contrário eu não vou fazer. Um outro ponto que a gente pode analisar também é que aquela criança acaba sendo responsável pela felicidade dos pais também, quer dizer, as frustrações também acaba recaindo sobre a criança. Toda a família. É isso, Teru. Quando a criança não tem esses limites em casa,
e sai do lado de fora de casa, a frustração é muito grande, o nível de sofrimento é muito grande. Então, essa criança, ela não vai se desenvolver de forma saudável essa mente e ela fica exposta a um nível de sofrimento muito alto. E a sociedade também, a própria sociedade. Existem níveis hierárquicos, a professora, Claro. o chefe no trabalho, um superior. Se ela não aprendeu a respeitar a autoridade em casa, dificilmente ela vai ter essa relação fora de casa. Perfeito. E aí, por isso é que você hoje já verifica professores apanhando na sala de aula, né? Por quê? Porque a criança, o adolescente vai se desenvolvendo achando que ele manda no planeta de alguma forma, né? E não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. E a vida, ela não é feita só de momentos também de alegria, de curtição. Tem um momento em que você precisa fazer algo que não é tanto do seu agrado, mas é necessário que ser feito. E aí tem uma coisa legal. Quando você faz alguma coisa que não é do seu agrado e que é necessário e que você consegue, você tem aquele yes, consegui. Agora, essas crianças que tudo pode e só faz o que é bom, elas não têm essa realização da vitória. Do esforço para conseguir Do esforço para realmente se conseguir alguma coisa. Sandra, em última instância, a gente também acaba lidando com a autoridade de Deus, que acaba passando por alto em papéis invertidos. Onde uma criança não aprendeu que, de repente, ela precisa de uma autorização, ela precisa da não só da autorização, mas também do agradar um superior. E o direcionamento. Então, se você vai fazer uma mudança radical na tua vida, então, o que é o ideal? É você orar e falar, Senhor, mostra o caminho do que é o melhor. Porque Ele sabe o que traz felicidade, o que é melhor para mim. Essa submissão. Exatamente, Teru. Já essa pessoa desenvolvida dessa forma, ela jamais terá esse procedimento. Ela quer ter a rédea da vida 100% nas mãos, achando que ela é assertiva, mas ela não é assertiva. Né? Sandra, a gente tem pouco tempo aqui para tentar retomar o assunto na questão de repente, você está assistindo a gente e percebeu que isso está acontecendo aí na sua casa. Famílias perfeitas não existem, todo mundo tem uma coisinha que precisa ser reparada ou outra. Então, se você percebeu que a sua família está caminhando para esse rumo e que você precisa tomar as rédeas, calma aí, alto lá, você não precisa também inverter os papéis de uma maneira brusca. Isso. É importante, de repente, buscar ajuda. Qual é o seu conselho, Se Sandra? a situação está muito avançada, é interessante buscar ajuda, porque aí nós vamos passar algumas orientações e a pessoa faz as tentativas e se frustra, então nós vamos vendo novos caminhos e vamos encontrando uma forma. E existe muita informação disponível também em bons livros, de bons psicólogos, gente que estudou para isso, né, Sandra? Exatamente. E uma coisa que também os pais também podem buscar é o bom senso. Quando a gente está fazendo uma coisa errada, Teru, a gente sabe que está fazendo uma coisa errada. Se uma mãe gritou com o filho, minutos depois ela sabe que ela fez isso errado. Então, buscar esse bom senso. Às vezes a gente abandona aquela voz que diz, você não deveria ter gritado com seu filho, né? Ah, mas eu também estou cansada. Então, esse individualismo, eu estou mais preocupada com a minha emoção do que o meu filho que está em período de desenvolvimento, informação. Então, esse bom senso também, essa busca também. E saber que é importante fazer a coisa certa. O meu comportamento afeta o comportamento da criança e sou eu quem sou responsável por ele. Eu sou responsável por ele. E demonstrar o amor nessa relação é muito importante. E essa coisa de colocar o limite, de falar o não, isso é proteção. Isso também é amor. Isso é amor. Tá certo, Sandra. Muito obrigada por essa semana toda aqui de conselhos, de trocas de experiência. Que Deus continue te abençoando e também te usando para você continuar espalhando conhecimento pra gente, viu? Amém, amém. Vida e Saúde está em festa, 20 anos da TV Novo Tempo. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem culinária por aqui. Não perde não, é já já. Hora de culinária aqui no programa Vida e Saúde. Hoje, último dia dessa semana toda festiva, e a gente vai celebrar
com um bolo todo natureba. 100% natural, nada de ovo, nada de coisa ruim, só coisa gostosa, saudável. E para você aí em casa, não perca nada, hein? Anote tudo que a gente vai pro bolo. Bom, muito bem. Eu tô com pressa, eu quero saber tudo que vai nessa receita. Anota aí. Se você não tiver como anotar agora, estiver assistindo do consultório, ou enquanto você prepara a sua refeição aí, daqui a pouquinho essa receita vai estar no nosso blog. Aí você pode pegar lá na íntegra, não só a receita por escrito, mas também o videozinho dela do passo a passo. Combinado? Bora lá, filho. Mãos à obra, olha só. Eu vou usar 1,5 xícaras de açúcar mascavo, ok? Açúcar morena. Vou usar coco para enfeite, ok? Somente para enfeitar. Eu vou usar para o recheio geleia de goiaba ou goiabada, tá? Em forma de geleia. Tá bom. Vou usar 5 xícaras de farinha de trigo. 1 xícara de amido de milho. Vou usar 3 colheres de bicarbonato, 3 colheres rasas, ok? É bem rasinha, não precisa ser cheiona. Tá. Pitada de sal, pitadinha de sal. E eu vou usar 4 colheres do leite de soja em pó sem lactose. Muito bem. Tá bom? E, é claro, 1 litro de leite pra gente bater e dar o ponto. Qualquer leite? Qualquer leite de castanhas, ok? Castanha, soja. Leite vegetal. Leite vegetal, por favor. Muito bem, agora a gente vai acompanhar com o Dr. Gustavo Lete o quadro Saúde Espiritual e na volta, sim, passo a passo desse bolo festivo. Saúde espiritual, saúde e a sua espiritualidade tem tudo a ver, meu amigo. Nós estamos sempre conversando aqui, um ser humano completo é um ser humano que ele não fica desenvolvendo muito só uma área e outra não. Talvez você tente buscar tudo, malhe todo dia, faça exercício, acorda de manhã, come tudo direitinho, mas os relacionamentos são horríveis, não tem um momento talvez para buscar um equilíbrio melhor e principalmente buscar as orientações bíblicas para viver melhor. Como exercitar de forma prática a fé? E é isso que nós vamos abordar, um dos aspectos de como exercitar de forma prática para fortalecermos a nossa fé. E o primeiro deles se encontra, obviamente todos eles têm uma referência na Bíblia, e ele se encontra em Hebreus, o capítulo 10, o verso 25. Olha que interessante esse verso, que ele diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Eu quero fazer uma referência no início desse verso. Não deixemos de nos congregar. O que é isso? Um dos primeiros e mais importantes exercícios para fortalecer a fé é frequentar uma igreja. É nos congregarmos, é estarmos reunidos, é estarmos juntos. Eu comparo muito esse exercício àquele exercício que nós fazemos em grupo. Talvez você em algum momento já decidiu começar uma atividade física. Segunda-feira geralmente é o dia máximo de começar alguma coisa. Agora eu vou malhar, agora eu vou caminhar, agora eu vou correr. Começa o primeiro dia, segundo, terceiro mais ou menos, porque já deu uma nublada, começou a chover, eu já não consegui ir, depois vem inverno, né? e abandonei. Mas se você começa com um grupo, junta um amigo, uma amiga, fala com uma vizinha, junta um grupinho, hoje tem grupo ali de rede social, vamos começar a caminhar, gente? É muito mais fácil de continuar essa atividade física, não é? Uma igreja, meu amigo, é um lugar onde nós juntos buscamos uma vida melhor. Ninguém está ali para julgar ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Às vezes, é claro, assim como em uma academia, num exercício, uma pessoa já está lá há mais anos e talvez tu olhe para ela e diga, olha, ele está melhor que eu. Sim, mas no fundo ele é um ser humano igual a você. E é uma pessoa que também tem suas lutas, é uma pessoa que também tem as suas dificuldades. Quando nós nos congregamos, nós nos fortalecemos. Quando nós frequentamos uma igreja, nós adoramos a Deus junto. Pessoas que têm problemas, mas que juntos buscam aquele que é capaz de solucionar os problemas. Um grande abraço e até a próxima.
você tá vendo esse maravilhoso bolo festivo que o Felipe vai preparar pra gente. Ele já apresentou os ingredientes, tá com água na boca, eu sei. Fica tranquilo que é tudo saudável, então você pode fazer essa receita aí na sua casa. Anote os ingredientes à medida que ele for fazendo aqui de novo. E se você não puder anotar agora, daqui a pouquinho acesse o nosso blog para conferir essa receita na íntegra. Vamos colocar a mão na massa, chefe? Vamos sim, Teru. E eu tenho que me corrigir aqui para todos vocês, que eu esqueci de colocar aí, é claro, uma xícara de óleo. Tá bom. Okay? É o que faltou e é o que a gente vai fazer agora. Tá certo. Olha só. Vamos lá. Para fazer o bolinho, então, Teru, é bem simples. A gente vai colocar, então, no liquidificador 1 litro de leite. Leite. Isso. Uma xícara de óleo. Pitada de sal. Pitadinha de sal. Como eu vou fazer hoje por uma forma um pouco menor do convencional, Teru, eu estou usando aqui os ingredientes um pouco a menos. Aqui pra gente, mas é aquela receita que você passou pra gente mesmo. Isso. No primeiro bloco a gente já passou os ingredientes, então é aquele que estava dentro. Tá. Uma xícara de amido de milho. Nesse não vai farinha de semolina, né? Não, nesse não. No lugar da semolina, para deixar mais leve, eu coloco o amido e um pouquinho do leite. Tá. Tá bem? O fermento eu não vou pôr agora. Eu vou bater primeiro a lítero e vou ver como é que vai ficar o nosso bolinho. Eu ainda acrescento aqui, Teru, olha, o açúcar. Vai deixar a massa mais coradinha. Coradinha, mais docinha. Vou continuar batendo. Teru, e eu vou acrescentar batendo e vou acrescentar a farinha. Tá certo. Okay? Então aqui, olha, ligado batendo, vai a farinha. Deu ponto? Legal. Muito bem, deu ponto de bolo que eu gostaria. Como eu já falei antes, a gente nunca bate o fermento. Deixa eu untar essa forma pra você enquanto isso, Felipe. Muito obrigado. Teru, quer um papelzinho para te ajudar? Vou usar isso aqui, olha. Pronto, já tem o pincel aí. Teru, então olha, eu vou colocar aqui então o fermento, né, bicarbonato, e vou mexer um pouquinho aí com o fouet. Nada de bater, para não estragar a sua massa e seu fermento não funcionar. Essa é uma massa mais pesada, mais firminha ou uma massa mais mole, Felipe? Olha, eu tenho preferência de mais mole para quase durinha. Tá? Tem que ficar nesse ponto. Aí dificultou, hein, chefe? Justo, vamos lá. Tem que ser no ponto. Tem que ser no ponto. Mas veja, ela aqui é bem líquida, olha, Teru. Por que mais líquida do que o convencional? Para ela ficar mais macia. Se ela não ficar muito líquida, ela vai ficar cada vez mais dura. E não é isso que eu quero. Tá. Bem? Então lá vamos nós. Vou colocar então aí um pouquinho da massa. Olha, Teru, caprichou agora pra nós. Senão depois, bolo que não é bem untado a forma, depois não desenforma, né, chefe? Aí você perde um bolo bonito, acaba rasgando tudo, grudando tudo na forma. É uma beleza. Já fiz muito isso já. Muito bem, vai pro forno. Quanto tempo de forno, Felipe? Olha, vai ficar 25 minutos num forno de 200 graus, quer dizer, 200, mas pessoal, lembre-se que a gente vai diminuir sempre a temperatura. Ele tem que ser pré-aquecido a 200 graus, ok? E ele vai ser diminuído quando a gente põe o bolo a 180, 160 graus. Tudo bem. É isso aí. Depois de tudo isso, vai ficar um bolo bonito e charmoso assim. Olha como é que ele está. Vamos lá. Ok? E aí, Teru? Aqui é bem simples. Eu gosto muito de fazer o seguinte, para ter uma... Quer colocar aqui? Quero. Mas para ter uma aderência, Teru, olha o que eu faço.
eu acabo Você tirando. vai acertar o nível dele aí. Vou tirar isso daqui, ó, Teron. Essa capa aqui eu tiro para que o recheio grude e cole um no outro. Para realmente formar essa colinha. Ok, ó, tirei. Acho que dá para você usar essa tábua, Felipe. Legal. Pronto, aí está. Nosso bolinho. Vou tirar essa parte daqui também. Legal. E agora, olha, eu vou colocar o nosso recheio. Tem gente que gosta de molhar o bolo. Se quiser molhar, pode molhar também com Pode leite molhar, de coco. O com que você leite. sugere? Suco? Suco, leite de coco, leite de castanhas, tudo isso funciona e fica muito gostosinho, vale a E pena. aqui posso colocar o recheio que eu quiser. O que você quiser. Saudável, não né, tem problema. gente? Por favor. Olha, eu vou espalhando ele, mas não tanto até a borda. Eu deixo sempre um espacinho para chegar na borda. Tá. Aí eu vou fazer assim, Teru. Vou colocar o meu bolo, dou aquela acertadinha, ok? E com uma faca ou uma espátula, como essa, eu venho acertando as laterais, ó. Ok? Muito bem. Muito bem. Se faltar um pouquinho de lado, ó, lá vai eu cobrir os meus ladinhos. Perfeito. Ok? Depois então do recheio, a gente vai ter que confeitar ele com chantilly, como está esse daí. E, é claro, servir para poder comer gostoso. Dá para guardar na geladeira? Dá para deixar onde, Felipe? Olha, esse bolo dá pra gente guardar na geladeira. E eu gosto de falar que a gente tem um limite aí de pelo menos uns 3 a 5 dias, ok? Tá bom. Mais do que isso eu já acho ruim, já fica meio seco. Quem não consegue o chantilly vegetariano como esse aqui que você tem, que você sugere? O que mais poderia servir aqui de cobertura? Olha, tem duas. Uma bater o creme de leite de soja, ok? Ele acaba funcionando. Ou a gente pode também usar, é claro, a espuma do grão de bico depois de cozido. Bacana, bacana. Que ele funciona também e dá pra gente... Eu ia usar aquela espátula, mas eu vou usar essa faca aqui que eu acho que vai facilitar. Você alcança um garfinho ali pra gente, Felipe? Claro, pra já, Teru. Dá até dó de cortar quando o bolo tá bonito assim, sabia? Isso é verdade. Mas depois que você comer, a dó acaba. Feliz 20 anos! Muito obrigado. Meus 20 anos. Feliz 20 anos da TV Novo Tempo, transformando vidas, levando esperança para tanta gente, levando programação de qualidade por onde a gente passa, né, Felipe? Vamos provar? Bora? Preciso de um garfo também, vou pegar uma colher aqui, olha. Com licença. Tchan, tcharam, ficou bonito. A massa não batumou, como vocês podem verificar. E o recheio tá, a cobertura também tá apetecível aos olhos. Vamos ver, Teru. E esse aqui tá geladinho. Bom, bom, bom. Muito bom. Tá esperando o que para fazer aí na sua casa? Pode usar a fruta que você tiver aí na sua região. Se tiver pêssego, faz com pêssego. Se tiver goiaba, faz com goiaba. Se tiver com abacaxi, rola muito abacaxi, coco. Ameixa, fritas secas. Felipe, o que você deseja para ter Novo Tempo para os próximos 20 anos? Olha, muita prosperidade, muito amor. Acho que a gente tem alcançado muitas vidas e transformado com amor, né? Eu acho que o que importa pra gente aqui é sempre o amor e o carinho que a gente tem por vocês que estão aí em casa assistindo a gente. E eu espero que Jesus volte Eu antes também. de 20 anos. Amém! Tudo de bom para você que acompanha a TV Novo Tempo, que Deus realmente te abençoe, que você seja muito feliz. Até semana que vem com o próximo Vida e Saúde. Tchauzinho!